Olá, meus amados e queridos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos para a nossa quinta lição, quinta aula da Escola Bíblica Pão da Vida nesse trimestre de julho a setembro, né? A nossa quinta aula trata de um assunto por demais importante, destacado no livro de Atos dos Apóstolos e vai mudar, alterar, vai comprometer todo o restante da história, porque essa lição fala da conversão de Saulo. A conversão de Saulo, né? E o nosso texto áureo aqui é: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9, versículo 4. Verdade prática, o nascimento espiritual do maior missionário da história da igreja. As leituras diárias estão aí, né? Saulo, o maior perseguidor da igreja primitiva. Saulo ouviu a voz de Cristo, o chamado de Ananias, Saulo pregando em Damasco, integração de Saulo em Jerusalém e o ímpeto e maturidade de Saulo. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 9, versículo 1 a 6. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Um dos capítulos mais importantes de Atos dos Apóstolos, pois demonstra a chegada do maior expoente apostólico missionário da Igreja de Jesus Cristo. A partir daqui, meus amados, nós vamos ver como nasceu espiritualmente, como surgiu o grande apóstolo Paulo. A conversão dele e a chegada dele a Jerusalém traz para nós lições por demais importantes, eficazes, interessantes para a nossa vida. Primeiro, é preciso dizer que Saulo foi, a princípio, o maior perseguidor da igreja primitiva. Atos capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, diz que o ódio transbordava as jurisdições. Por quê? Olha só. Saulo queria tanto acabar com o cristianismo incipiente, o cristianismo que estava começando, que pediu cartas, pediu autorização para o sinédrio, para os fariseus e saduceus, para perseguir o cristianismo em outras cidades, né? Para perseguir o cristianismo em outras cidades. Quer dizer, ele ouvira falar do evangelho e a conversão, o apedrejamento de Estevão causou um negócio no coração de Saulo, um ódio. Ele disse: eu preciso acabar com esse cristianismo. Eu preciso destruir esse cristianismo. Olha, mesmo contra os conselhos de seu líder, que era Gamaliel, ele decidiu perseguir o cristianismo até em outras cidades. Ele não se bastou perseguir em Jerusalém, ele não se bastou perseguir nas regiões da Judéia, ele queria ir para Damasco, ele queria ir para outras cidades, prender e levar os cristãos a juízo. Só que no verso 3 e 4 diz que, fugindo a toda experiência normal, a conversão de Saulo ocorre de forma sobrenatural. No caminho,
Longe de uma sinagoga, longe de um templo, longe de qualquer coisa, Saulo encontra-se com Cristo, a quem persegue sem saber. A conversão de Saulo acontece assim. Ele está no caminho da sua revolta, no caminho do seu ódio. E é interessante notar isso aqui. Parece que quando uma pessoa mais se revolta contra o evangelho, é porque as suas estruturas estão mudando. É porque o seu coração está em xeque. O seu coração está sendo desafiado pela própria mensagem do evangelho, a qual ele persegue. Saulo estava perseguindo porque algo estava mudando no coração dele. E a conversão de Saulo acontece de uma maneira que foge o trivial, o comum. Ele não vai numa sinagoga, ele não vai numa reunião dos apóstolos, ele não vai nem numa reunião da igreja. Foi a caminho perseguidor, sozinho ali com os seus ajudadores. Ele estava cercado de pessoas que o ajudavam a prender os cristãos. Foi ali que ele caiu por terra. Ele caiu por terra e ouviu uma voz poderosa que falava para ele, né? Essa voz, Jesus falando com Saulo, diz: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O que são aguilhões, né? O aguilhão era uma vara em cuja extremidade estava uma ponta de metal e era utilizada para tanger boi brabo. Olha que coisa interessante. Jesus estava assim, chamando Saulo de boi brabo. Você não quer entrar no redil, você não quer entrar no curral, mas eu vou lhe colocar. Duro é para ti, difícil é para você resistir aos meus aguilhões. Em relação a Saulo, o que eram os aguilhões? Eram as dúvidas, olha aqui. Eram as dúvidas, os temores que invadiram o coração de Saulo após o apedrejamento de Estevão. Como assim? Saulo estava sentado e aos seus pés eram depositadas as roupas, os utensílios de quem apedrejava Estevão. Saulo assistiu o apedrejamento de Estevão e ele viu uma coisa muito forte, irmãos. Estevão não blasfemava. Estevão não praguejava, não amaldiçoava os seus algozes, os seus apedrejadores, o que seria muito comum na vida de um judeu. Um judeu amaldiçoaria, um judeu praguejaria, um judeu invocaria a justiça de Deus contra os seus algozes. Estevão, ao contrário, levantou os olhos aos céus e disse: Deus, não lhes imputes este pecado. Isso mexeu com Saulo. Isso mexeu com Saulo. Isso causou uma revolta muito grande no coração de Saulo. Uma revolta muito grande que está aqui descrita na sua revistinha, olha. Saulo dizia o seguinte, olha. Saulo acabou pensando: ou eu acabo com o cristianismo, ou acabarei cristão. Ou eu acabo com o cristianismo, ou eu acabarei cristão. E foi exatamente o que aconteceu. Ele estava mudando interiormente e queria calar a voz da sua consciência, ele queria calar o seu coração que lhe dizia: olha, tem algo aí diferente nesses cristãos. A caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, ele ouve uma voz. Deixa eu colocar aqui. Ele ouve uma voz. Os homens que estavam com Saulo ouviram apenas um barulho, fonê, que está lá em Atos 26. Não entendendo a voz, eles não entenderam a voz, mas Saulo entendeu. Apenas Saulo recebeu a mensagem. Isto nos mostra que para muitos o evangelho é só barulho, é só grito do pregador. Não entende mais para os que ouvem a voz, a salvação. A salvação, né? Que maravilha, a salvação. Vamos aqui, olha. Saulo entregou-se ao Senhor. Senhor, o que queres que eu te faça? Nesse momento, Saulo entendeu que era preciso render-se a Cristo, né? Que o converte em uma nova criatura.
Naquele momento, quando Saulo diz: Senhor, quem és? Que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? Ele estava rendendo o coração. Ele aceitou a mudança no seu coração que Jesus estava propondo. E ele entra na cidade de Damasco, vai para a rua direita, fica hospedado na casa de uma pessoa lá e fica aguardando, porque a Bíblia diz que ele ficou cego da luz que brilhou sobre ele. Ele fica cego. Os seus ajudadores estão impressionados com aquela experiência. E naqueles dias, irmãos, numa outra cidade, Deus chama Ananias para ser mensageiro a Saulo. Deus não enviou a Pedro, Deus não enviou a Tiago, Deus não enviou João, as colunas da igreja, mas escolheu um certo discípulos simples, para tratar o orgulho de Saulo. Quem sabe Saulo, discípulo de Gamaliel, estava esperando um grande líder da igreja para orar por ele, mas Deus mandou Ananias, um certo discípulo, né? O próprio Ananias teve receios. O Ananias disse para Deus: Deus, eu já ouvi falar desse homem que é perseguidor, desse homem que já prendeu muita gente, desse homem que está vindo com carta aí para prender os crentes. Será que não é um espião? Será que essa conversão de Saulo é verdadeira? E o Senhor diz para Ananias: vai, porque ele é vaso escolhido para testemunhar do meu evangelho. E olha que coisa tremenda. Quando Ananias ora por Saulo, ele é cheio do Espírito Santo. Quando Ananias orava por Saulo, ele foi curado da cegueira e cheio do Espírito Santo. Nem Ananias tinha ideia do significado daquela experiência. Nem Ananias sabia quem se tornaria Saulo na história da igreja. Isso aqui eu queria abrir esse parênteses e dizer para você: nunca despreze um novo convertido, nunca despreze uma vida que está vindo a Jesus, porque dali pode haver um Paulo, dali pode nascer um Billy Graham, dali pode nascer um novo pastor Chico Chagas, dali pode nascer um outro gigante que vai pregar o evangelho às nações da terra e que vai ganhar muitas vidas para Jesus. Ananias estava orando por Saulo: Saulo, Deus me mandou aqui, ele foi curado da cegueira, foi cheio do Espírito Santo. Mas nem Saulo, nem Ananias tinha a ideia, a noção do que esse Saulo se tornaria dentro da história da igreja do Senhor. Saulo se torna um novo pregador do evangelho. Atos, capítulo 9, verso 20 e 22, olha o que acontece aqui, gente. Que coisa maravilhosa. Diz aqui, ó: o testemunho de Saulo era eloquente. O conhecimento que as pessoas tinham de quem era Saulo tornava o seu testemunho mais forte e irresistível. Os judeus ficaram impactados, porque sabiam quem era Saulo. Então, o que Saulo estava pregando, que Jesus era o Salvador, que o Evangelho é verdade, isso tinha um peso muito grande, porque estava vindo da boca de um dos maiores perseguidores da igreja. E isso dá uma força poderosa ao testemunho e à pregação do Evangelho. E sabe o que aconteceu? Começaram a perseguir Saulo. Está aqui, ó. Os judeus elaboraram estratégia para matar Saulo, que, sabendo dos planos, fugiu de Damasco dentro de um cesto descido pelo muro de Damasco. Colocaram Saulo, os discípulos colocaram Saulo dentro de um cesto e jogaram ele numa corda assim, desceram pela janela de Damasco para ele fugir da conspiração de morte. Porque, amados, o nosso testemunho é irresistível. A pregação do evangelho ou vai causar conversão ou vai gerar perseguição, porque ela é irresistível, né? Irresistível. E para onde Saulo foi, pastor Henrique? Saulo foi para Jerusalém. Foi tentar se aproximar, foi tentar se aproximar dos discípulos, dos apóstolos que estavam em Jerusalém, mas todos temiam que poderia ser um jogo para prender os apóstolos. Né? Todos temiam. Está aí Atos 9, versos 26 e 30, diz que
Os apóstolos temiam, os irmãos, os crentes de Jerusalém temiam. É Saulo, será que esse homem se converteu mesmo? Será que ele não está querendo descobrir onde estão os apóstolos para prendê-los? Porém, Barnabé, olha só, Barnabé, o grande consolidador, tratou de facilitar a aproximação de Saulo, né? Tratou de facilitar a aproximação de Saulo. Presta bem atenção nessa figura de Barnabé. Ela é importantíssima para o crescimento da igreja, porque novos convertidos estão sendo afastados dos pastores. Novos convertidos com um futuro brilhante estão sendo afastados porque precisam ser consolidados, precisam ser confirmados. Nós precisamos na igreja de crentes Barnabés. Barnabé pegou Saulo, chamou à parte. Disse: meu filho, me conta aí como foi a sua conversão. E ouviu. E como é que você creu em Jesus? Ele contou. E Barnabé viu que era verdade. E Barnabé tratou de levar Saulo, apresentou a Pedro, a Tiago, a João, aos apóstolos. E ele começou a andar com os apóstolos em Jerusalém, testemunhando e pregando. E aí foi que o caldo entornou, porque ao lado dos apóstolos, Saulo de Tarso, perseguidor, está testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Judeus, é o Salvador. Meus amados, isso causou um problema nas igrejas da Judéia. Porque os judeus estavam se convertendo, os sacerdotes estavam impactados. Saulo era aluno de Gamaliel e agora está convertido. Que evangelho é esse? Que poder é esse? Sabe o que aconteceu? Havia perseguição contra a igreja de Jerusalém. Aí o que é que acontece? Os apóstolos enviam Saulo para Tarso. Parecia ser o fim da sua história, mas ele voltaria. Enviaram para Tarso por quê? Porque era a sua terra. Ele era conterrâneo ali, não iam perseguir ele, não iam prejudicar ele, né? Mas tiraram ele da Judéia, tiraram ele de Jerusalém para trazer paz às igrejas, porque estava havendo um rebuliço muito grande. Aleluia! Aleluia! Né? E mandaram Saulo para Tarso, porque eles não sabiam do projeto de Deus na vida de Saulo. Mandaram para Tarso, na Cilícia, quem sabe lá ele se aquieta e a igreja vai ter paz, e foi o que aconteceu, as igrejas tiveram paz. Saulo foi para a Cilícia, para Tarso. Parecia ser o fim. Algumas vezes Deus vai te tirar de cena, vai te levar para perto dos teus familiares, para o teu interior, você vai se preparar melhor, vai buscar, vai amadurecer, mas a tua história não termina aí. Saulo vai voltar nas próximas aulas e você vai ver que coisa extraordinária, que lição tremenda, né, irmãos? Deus abençoe, leia de novo, assista de novo, seja abençoado em nome de Jesus e até a próxima aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida. Deus abençoe.